essa falta de ar, esse cansaço que eles têm é próprio da idade. Se sentir falta de ar, para e respira. Você sente falta de ar constantemente? Tem uma tosse que não passa? Ou foi diagnosticado com DPOC recentemente, doença pulmonar obstrutiva? Acho que acertei, hein? Esse é o tema de hoje do Glicast e a gente vai falar sobre isso para tentar aumentar a conscientização e o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva no Brasil. Então, hoje é o tema. Roda a vinheta que a gente fala mais disso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Schon, seu host, e hoje a gente vai falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Se até falar o nome é difícil, então o tema deve ser mais interessante, o tema deve ser mais complexo da gente entender. Então hoje a gente trouxe aqui uma paciente que convive com a condição e uma médica que vai nos contar, nos ensinar sobre isso. Sempre começo pela paciente. Neuza, se apresenta de um jeito diferente aí. A Neuza não está presencial aqui, é a primeira vez que a gente faz isso e eu quero ver como vai ser. Neuza, quem é a Neuza na fila do SUS? A Neuza na fila do SUS é uma senhora de 67 anos, mãe de 3 filhos, 5 netos e que teve DPOC assim, dispersada, né? Desde 2012. Eu tive asma quando pequena, né? E daí melhorou no processo. Só que daí eu fiz a besteira de fumar, né? Fui fumante durante 25 anos. Em 99 eu parei de fumar, mas a DPOC já estava instalada. E eu fui ficando cada vez mais ruim, a ponto de não poder andar dentro da minha casa. De não poder fazer as coisas mais simples que alguém pode pensar. Por exemplo, tomar banho. Eu não conseguia tomar banho. Demorava tempo para tomar banho. E daí fui ficando ruim, tomando antibiótico a cada 2, 3 meses. E daí meu cardiologista falou assim, você não pode mais ficar assim. Aí me encaminhou para o pneumologista. Graças a Deus, eu consegui entrar pelo laboratório de sono no INCOR e já comecei a tratar com o Dr. Franco. Que legal. E muito bom te conhecer. Muito bom te conhecer. Eu quero conhecer cada vez mais, quero conhecer bastante dessa sua história hoje. E doutora Ângela Ronda, apresente-se. Bom, Gabriel, primeira coisa, muito obrigada pelo convite. Eu tô adorando estar aqui, ainda mais com a Neuza. Eu acho que é super importante a gente sempre ter o paciente para trazer o depoimento dele. E eu sou pneumologista, né? Eu falo que a pandemia, depois que ela passou, eu não preciso mais explicar o que é pneumologista, né? Isso é muito bom. Trouxemos aí o conhecimento do que é o pulmão, porque antes as pessoas só olhavam para o coração e a gente sabe que o pulmão também é importante, então eu sou pneumologista. Hoje eu sou diretora executiva e líder de programas educacionais da Fundação ProAr, que é uma fundação que trabalha para trazer conhecimento, diagnóstico e tratamento para as doenças respiratórias. E DPOC é uma delas. Uma das doenças prevalentes que a gente tem e que a gente precisa fazer diagnóstico, porque hoje a gente só tem 70% de diagnóstico, 70% de subdiagnóstico, desculpa. Então, a gente tem muita gente aí sem diagnóstico, tá? Então, eu tô super feliz de vir aqui para falar sobre DPOC, que, como você falou, o nome também é difícil, né? DPOC é uma sigla, mas para ficar mais fácil para as pessoas se identificarem, DPOC constitui a bronquite crônica do tabagista e o enfisema pulmonar. Aí você vai me falar, então por que não chama de enfisema pulmonar e bronquite crônica do tabagista? Porque também são nomezões também, né? Exatamente, mas pelo menos as pessoas conhecem um pouco mais, né? Quando a gente fala de bronquite, quando a gente fala de enfisema. Sim. É que antes a gente achava que um paciente que tinha bronquite, ele tinha só bronquite. E o paciente que tinha enfisema, tinha só enfisema. E hoje a gente sabe que o paciente pode ter os dois. Por isso que surgiu a sigla DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E esse nome, ela é assim porque é uma doença de dentro do pulmão, que tem uma obstrução, que é um fechamento, e ela é crônica. Então, ela não tem cura. Ela é progressiva e a gente precisa fazer o diagnóstico para tratar e para melhorar, como a Neuza falou. Então, Neuza, me conta um pouquinho do seu diagnóstico. Como foi, como que foi te contarem, você tem DPOC? Me conta como é que foi esse diagnóstico, até
Essa fase ali, antes de conhecer o Dr. Franco, eu quero um passo ali do que você sentiu, quais foram os sintomas. Me conta um pouco disso. Muita falta de ar, muita tosse. E assim, toda hora febre, antibiótico, corticoide, sabe, assim, atendimento de emergência mesmo. Cheguei a receber manobra respiratória. Então, assim, é uma tristeza muito grande de você passar por isso. Você não conseguir respirar, você tem vontade de abrir um buraco para poder entrar o ar. E não consegue. Não consegue, não adianta, você não consegue. É como se você tivesse com o nariz e boca fechada para não entrar ar nenhum. E quem foi o médico? Como foi o médico? Quem foi o médico que você... Foi um pneumologista que diagnosticou isso? Como que foi esse processo ali? Esse processo é assim, eu passo com um cardiologista há muitos anos, 30 anos, né? E daí ele falou assim, você não pode ficar tomando antibiótico deficiente, corticoide deficiente. Vou te encaminhar para o pneumologista. Daí eu fui encaminhada aqui, que é uma cidade pequena, não tem muitos recursos, né? Então, assim, passa uma bombinha, não dá certo. Passa corticoide, melhora um pouco, daqui a pouco volta. Passa outra coisa, melhora um pouco. Daí eu tenho uma amiga que trabalhou no INCOR. Era fisioterapeuta do sono do INCOR. Então ela falou assim, você quer experimentar? Eu falei assim, eu quero, porque eu não aguentava mais, né? Daí ela me levou lá, fiz vários exames, levei os exames que eu tinha, tomografia, né? Levei tudo que eu tinha, daí já entrei e já fui encaminhada para o doutor Franco e o doutor Giorgio, que era otorrino. Que nessa época também eu fiquei ruim, sinusite. Então, aí comecei a tratar com ele. O doutor Franco me encaminhou fisioterapia, as medicações assertivas, sabe, assim, com corticoide, sim, mas uma dose equilibrada. E era foi um tratamento, né? Teve bombinhas que não deram certo, daí ele trocou, até chegar numa que deu. Eu não sei se eu posso falar nomes ou não. Você pode tudo. Se algo der, então, algo der errado, a gente não puder, a gente corta, a gente bota um pi, a gente dá um jeito. Tá bom. Então, até que chegou na bomba Vanisto e Relvar, que eu usava uma vez por dia cada uma. Vanisto eu usava de manhã e Relvar à noite. E aí, vamos dar um tratamento, não tem SUS. Ele me arrumou muitas amostras que ele recebia. E daí, foi, até que, por exemplo, eliminou o Vanisto. E o Relvar era mais eficiente. Continuei, mas não pararam as crises. Elas disfarçaram. Aí ele me falou assim, está chegando no Brasil um remédio imunobiológico, chamado Nucala. E aí eu comecei a fazer tratamento com esse Nucala. É uma injeção que eu recebo uma vez por mês. E eu voltei a ter vida. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tomo mais corticoide. Desculpa. Graças a Deus. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, sobre... esse é o relato mais comum do processo de diagnóstico, ele ser... tá passando com outro médico, outra especialidade, e esse médico fazer o encaminhamento pro pneumo. Qual que é o caminho natural? E esses são os sintomas mais comuns. Vamos expandir essa conversa. Sim, Gabriel. Isso foi bom do colega ter encaminhado, porque em geral o colega não encaminha, né? E o próprio paciente, ele não percebe que os sintomas que ele tem é a doença, tá? Então,
A Neuza, ela tem hipertensão associada, e isso a gente já sabe, né? Que a maior parte dos pacientes que têm DPOC tem outras doenças associadas. Então, hipertensão e diabetes são os mais comuns que a gente tem realmente, né? As doenças cardiovasculares e metabólicas aí. Tanto que no início a gente até achava que DPOC era uma síndrome, não era uma doença única. Era uma doença associada ali com várias outras, que a gente sabe que está ali junto. Até porque o fator de risco, tabagismo, é comum a várias doenças. Né? Então, em geral, esses pacientes estão com outros colegas ou eles não estão com ninguém. Por quê? Porque eles acham que essa falta de ar, esse cansaço que eles têm é próprio da idade. Eles acham que, eu tô mais sedentário, eu sou mais velho, então esse cansaço deve ser normal. Outra coisa que eles também acham que é normal, eu fumei ou eu fumo, né? Porque tem pacientes que já pararam de fumar e tem pessoas que ainda fumam. Então, eles falam, não, mas isso daí é uma tosse normal do cigarro. Então, primeira coisa, né? Não existe tosse normal. Tosse é um sintoma. E aí, toda vez eu até falo pro paciente, você lembra quando você começou a fumar quando você tinha 15, 16 anos de idade? Você tossia? Então, não é o cigarro, é a doença. Né? Então, isso é bem importante. E por que eu te agradeci no começo do programa? Porque eu tenho certeza que qualquer um de nós que está aqui assistindo, ouvindo, tem uma pessoa na família ou alguém conhecido que tem DPOC, com ou sem diagnóstico. Por quê? Porque hoje, quem tem mais de 50 anos de idade, praticamente viveu e foi vítima do cigarro na época que tinha 15, 16 anos de idade. Né? Era muito legal, era muito bonito, era charmoso. Né? Quem não se lembra do cowboy da Marlboro. Do Marlboro, exato. Errado, As melhores músicas de rock, os esportes radicais, era tudo associado, e os mocinhos de cinema, sempre o mocinho, a mocinha. Exato, a mocinha super charmosa, né, com aquela piteira, aquela coisa toda. Então, eu falo que a indústria do tabaco, ela sabia que estava vendendo o lucro da vida. Porque uma vez que o paciente começa a ter contato com a nicotina, ela vicia. A nicotina é, sabidamente, uma substância viciante. Então, quem começou a fumar lá, acabou ficando exposto e viciado à nicotina e acabou desenvolvendo doença depois, mesmo tendo parado de fumar, tá, Gabriel? Então, isso é muito importante. As pessoas que já pararam de fumar há muito tempo, a gente não perguntou para a Neuza quanto tempo ela tinha parado de fumar até começar a ter o diagnóstico. Depois a gente pergunta. Mas, em geral, a pessoa já parou de fumar e ela vai ter sintomas depois, porque a doença ela vai desenvolvendo. Só para te mostrar por que é que o paciente demora para começar a ter sintomas e por que ele percebe isso com mais tempo, o nosso pulmão é um órgão super grande. Vou te dar uma ordem de grandeza, tá? Se a gente pegar um homem de 1,70 m, 70 quilos, e pegar cada unidade respiratória que a gente tem dentro do pulmão, abrir e deixar retinho, a gente cobre uma quadra de tênis. Eita! Sim, o nosso pulmão é super grande. Então, para o paciente começar a ter sintomas, ele já destruiu e já perdeu muita função do pulmão. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, isso é muito importante. Porque aí sim, a gente consegue pegar a doença no início. E isso que a Neuza passou de, não conseguia nem tomar banho, para a gente conseguir fazer isso antes. Tá? Então, toda vez que um paciente tiver mais de 40 anos, tem cansaço, tem falta de ar, tem tosse, e fumou ou fuma, precisa fazer a espirometria, que é um exame de função pulmonar para poder fazer o diagnóstico. Não existe DPOC sem tabagismo. Existe DPOC sem tabagismo numa condição rara que a gente tem, que é uma doença que você não nasce com uma enzima que protege o pulmão. Que deixaria o pulmão mais elástico, que é o que consegue proteger, que chama deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma substância que a gente tem ali no pulmão. Essa é uma doença rara. Tá. Um paciente que nunca fumou pode ter? Pode. Sabe como também? Fumante passivo? Exatamente. Tabagismo passivo, exposição à poluição. E outra coisa muito comum que a gente tem aqui no Brasil, exposição a fogão a lenha. Sim. A gente viu que muitas senhorinhas nunca tinham fumado na vida, mas durante a infância e adolescência foram expostas a fogão a lenha, né? E hoje, depois da pandemia, com essa insegurança alimentar que a gente tá, tem sido usado muito fogão a lenha, de novo, porque o gás está muito caro. Então, a gente tem tido essas exposições, tá? Então, a exposição da queima de biomassa, que é o que a gente fala, né? Então, tanto a parte de poluição, queima de lenha, queimadas em geral, que a gente tem tido muito.
essa exposição maciça, essa exposição em grande quantidade, também pode desenvolver DPOC sem nunca ter fumado. E Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que parou de fumar antes dos primeiros sintomas, né? Eu queria fazer a pergunta que a doutora Ângela fez ali. Você tinha parado já há bastante tempo quando você começou a ter os primeiros sintomas? Aproximadamente 15 anos. Entendi. Então, Qual foi a gatilho? Desculpa, repete. Eu tinha parado de fumar, tá? O gatilho foi o start, né? De despertar. Perfeito. Eu sofri um acidente, eu bati o peito. Aí pronto, aí foi a conta. E ali, então, além de tudo, assim, não me teve gravemente, mas houve o choque, né? E daí piorou muitíssimo. Entendi. E esse impacto, esse trauma pode ter gerado também, pode ter ajudado no desenvolvimento da DPOC? Ou são coisas completamente... Eu acho que foi realmente o gatilho ali, só para ela pensar, nossa, tem alguma coisa ali, e aí preciso parar de fumar, né? Hoje a gente sempre fala, né? Não, mas já tinha parado. Já tinha parado? Já tinha parado. Já, fazia uns 15 anos já. Muito bom. Ah, tá vendo? 15 anos ela tinha parado, e só depois ela foi realmente sentir e prestar atenção nos sintomas, né? Isso é uma outra coisa que eu sempre falo. O paciente com doença respiratória crônica, ele se acostuma com a falta de ar também. Isso é uma coisa que é muito natural do ser humano. As coisas que vão sendo impostas pra gente, a gente vai se acostumando, vai se adaptando e a vida que segue, né? Então, o paciente que tem doença respiratória, ele se acostuma com essa falta de ar e acha que tá tudo bem. Tá? Então, isso é uma coisa que depois que você vai perguntando para o paciente, ele fala, realmente, antes eu trabalho no primeiro andar, eu subia de escada, mas depois eu passei a pegar elevador, né? Então, começa a ter outras coisas que o paciente vai fazendo para não ter aquela falta de ar e não sentir o cansaço, mas ele continua tendo. Então, isso é muito importante. Assim como o batimento cardíaco a gente não tem que sentir, e quando a gente sente e fala, ai meu Deus, acho que eu tô com uma arritmia, a respiração não é pra gente sentir. Porque tanto o batimento cardíaco quanto a respiração são manobras de sobrevida, né? Para você continuar vivendo. Então, quando você passa a sentir a sua respiração, tem alguma coisa errada. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre chamar atenção. Então, já fumei, parei 15 anos, parei 20 anos, mas tô sentindo que eu tô mais cansada, principalmente quando você se compara com alguém da mesma idade que você. Você fala, porra, por que o outro consegue, eu não consigo, eu fico cansada. Sim. Né? Ou, antes eu fazia tal coisa, agora eu não consigo fazer. Tá? Então, isso é muito importante. Então, lembrar que sentir o cansaço, tem falta de ar, e quando a família começa a falar, olha, você tá tossindo, porque o paciente, chega uma hora que ele também não percebe mais. Perfeito. Tá? Então, tem que procurar um médico e tem que tentar fazer o diagnóstico da DPOC, sim. E Neuza, quais estratégias hoje você usa para lidar com os sintomas, né? Até você anota sintoma para levar para consulta, você anota esses sintomas em algum lugar, você sentir esse cansaço. Hoje não mais, porque não tem mais sintomas, é isso? Hoje então... eu anoto mais, porque assim, quando eu percebo que eu começo a ficar cansada, né? Aí eu começo a fazer os exercícios de respiração, tá? E daí já uso a bombinha, né? Porque daí eu preciso usar. E daí já vou melhorando, já vou meditando. Neuza, me conta desses... Aí... Me conta desses exercícios de respiração. Isso me deixa... Eu adoro técnicas que ajudam a melhorar sintomas em casa. A gente estava falando agora há pouco em outro episódio sobre desautonomia. E aí tem alguns exercícios, alguns movimentos que melhoram para você voltar. Me conta um pouquinho desses exercícios de respiração. Tá. São exercícios de fisioterapia. O Dr. Franco falava assim para mim. Começou a sentir falta de ar? Para. E respira. Respira de forma que a sua respiração vá no abdômen. E sopra. E existem aparelhos também. Eu não sei o nome, não lembro o nome agora. Um cachimbinho, doutora. O shaker. O shaker. Isso. Eu tenho isso, eu tenho esse também. Então, assim, é o respirar. Então, hoje, eu já não uso tanto o shaker, sabe? Eu uso a minha respiração tipo meditação.
Eu respiro em 2 tempos, em 3 tempos, 4 tempos, aí vou aumentando até que eu perceber que eu consigo ficar mais tempo. Inspira, por exemplo, em 8, retém 8, solta em 8, deixa vazio 8. E vai fazendo assim. Quando eu chego no 8, eu sei que eu estou melhor. E me parece bastante técnicas de Mindful. Faz algum sentido ou não? O Gabriel tá sonhando? Não, faz sim. Faz sim, Gabriel. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem ansiedade e depressão associada com a doença. Porque quem já teve uma crise de falta de ar, que a gente chama de exacerbação, sabe o que é, né? E isso causa uma ansiedade para o paciente mesmo. Então, no momento que o paciente começa a sentir que vai entrar numa crise, já rola uma ansiedade. Porque ele sabe como foi da outra vez, sabe? Então, isso diz aprender a controlar a respiração, saber, isso é bem importante. É que a Neuza tem uma doença outra associada com DPOC, que é a asma, ela falou no começo, tá? Verdade. Que a asma é uma doença também pulmonar e também obstrutiva e também crônica, mas que em geral começa ali na infância, e aí começa a ter mais sintomas na infância, depois de um certo período melhora, depois fica um período enorme sem ter crises. Prega na parede, já te contei essa história. Exatamente. Então, é isso daí, né? Por isso que muita gente fala assim, não, eu não tenho asma, não. Eu tive bronquite quando criança, né? Tive bronquite alérgica, bronquite asmática, mas eu fiz natação e curou, ou eu fiz simpatia e curou. Minha irmã, na casa que eu cresci, deve ter até hoje, a gente já não O mora prego. lá. Tem um prego na batente de uma porta ali que pregaram a asma da minha irmã ali. Exatamente. E curou. E por que acontece isso? A asma não cura, tá? O que acontece? A asma é doença crônica também, que nem a DPOC, que nem pressão alta, que nem diabetes. Mas é porque o tipo da doença, ela acontece isso mesmo. Durante a infância tem muitos sintomas, porque o nosso sistema imunitário é imaturo, ainda não está totalmente desenvolvido, então você acaba tendo muita crise. Conforme você vai crescendo, isso vai melhorando. Então as crises vão melhorando e realmente elas somem. Fica um período enorme sem ter crise, que deve ter sido o que aconteceu com a Neuza. E aí o que acontece? Começa a fumar, porque não tem mais crise, não tem mais doença respiratória, não tem mais bronquite, então fuma. Aí fuma durante toda a vida adulta, que é quando você realmente passa a não ter muito dos sintomas da asma. E aí, com o cigarro, acaba desenvolvendo a DPOC. Então, a Neuza tem 2 doenças associadas e por isso que ela usa, inclusive, esse imunobiológico. O imunobiológico que ela usa é para tratar a asma, não a DPOC, tá? Então, esses exercícios que tem para respiração, evitar os fatores que podem desencadear a crise, tudo isso é muito importante, tá? E na DPOC, não só essa parte da respiração, né, desses exercícios de respiração, mas alguns outros exercícios que a gente fala que é de conservação de energia. Porque o paciente com DPOC, diferente da Neuza, num estágio mais avançado, ele começa a perder muita musculatura. Bom, qualquer um de nós, depois dos 60 anos de idade, vamos perdendo musculatura, né, massa magra. E o paciente com DPOC, ele perde mais, porque essa inflamação que começa no pulmão, ela vai para o corpo inteiro e causa uma inflamação no músculo, que a gente chama de miopatia, que faz uma sarcopenia, perda de músculo mesmo. Sim. Então, você pode perceber que o paciente com DPOC mais velho e com doença mais avançada, ele tem os bracinhos fininhos, a perninha fininha, porque ele vai perdendo musculatura mesmo. E se você for ver, todas as nossas atividades do dia a dia, elas são feitas com os braços. Escovar dente, pentear cabelo, fazer a barba. E aí, qualquer atividade vai cansar Vai muito. cansar, perfeito. Então, como você falou que você gosta de dicas, então se a gente tem algum paciente com DPOC aí mais avançado e que já faz os tratamentos medicamentosos, usa as suas bombinhas direitinho, existem algumas manobras que a gente pode fazer no nosso dia a dia que conserva energia e vai cansar menos. Por exemplo, Neuza falou que cansava para tomar banho. Como que a gente orienta hoje o paciente para tomar banho? Vai fazer o banho sentado. Porque ficar de pé, você gasta energia e oxigênio para ficar de pé. Para manter o músculo da perna ali de pé, a gente gasta. Então, o paciente vai sentar. Até porque, quando ele começa a sentir falta de ar, se ele estiver de pé, tomando banho, a chance de cair é muito grande. Eu sempre falo, tem 2 coisas que matam velhinho. Queda e pneumonia. Então, vai sentar para não ter queda, não ter risco de queda. Sentou, vai fazer o banho sentadinho, tá? Terminou o banho, o que vai fazer? Enxugar cansa, né? Você pode perceber, quando você tá mais gripado, tudo, você sai do banho, você vai ali enxugar, você já fica meio cansado. Imagina um paciente com DPOC,
né? Que ele tem essa dificuldade para respirar. Então, uma dica que a gente dá: terminou de tomar o banho, coloca um roupão ou enrola na toalha e deixa a toalha secar, em vez de você se secar, tá? Outra coisa que a gente também orienta para paciente com DPOC, dessas dicas de vamos melhorar aí o dia a dia do paciente, né? Teve paciente, isso foi muito bonito, que ele falava assim: ai, doutora, não vou fazer esse negócio de exercício, não vou fazer essas coisas aí, porque eu já tô cansado e não vou conseguir fazer mais. Falei, vai lá fazer, depois a gente conversa. Aí o paciente foi, ele voltou e falou assim: doutora, quer saber? Aqueles exercícios lá é melhor do que os remédios que você passa, porque agora eu voltei a fazer barba. Sabe por que ele voltou a fazer barba? Porque normalmente, como que o homem faz barba? Ele fica de frente pro espelho, de pé, fazendo ali a barba dele. O paciente com DPOC, ele cansa, porque ele gasta de pé, gasta no braço, gasta de ficar olhando ali pro espelho. Então, o que a gente orienta? Leva todas as coisas para fazer a barba em cima da mesa. Leva o espelhinho, leva as coisas e vai fazer com o braço apoiado. E aí ele consegue fazer toda a barba dele. Então, são algumas dicas e algumas manobras que a gente faz no nosso dia a dia que orienta o paciente para que ele possa ter o seu dia a dia. Por exemplo, até mesmo a alimentação. A gente não acabou de falar que o paciente perde musculatura, então ele tem que comer bem. Só que ele cansa para comer. Então, a primeira coisa que eu falo para o paciente: esquece a etiqueta e apoia o braço. Pode apoiar o cotovelo na mesa. E começa pelo prato principal. Porque se ele vai se cansar, é melhor que ele coma desde o prato principal primeiro, para que ele consiga comer tudo. Então, a sopa, a salada, deixa ali. Se ele não cansar, ele come. Mas ele vai começar pelo prato principal, para que ele realmente consiga comer tudo aquilo que ele precisa para manter a musculatura dele. Tá? Então, são algumas coisas do dia a dia que a gente consegue orientar o paciente e que são dicas válidas para que ele consiga manter a autonomia, né? Porque muitos dos nossos pacientes que são idosos, eles moram sozinhos. Então, eles precisam conseguir fazer as atividades deles sozinhos. E, Neuza, me conta um pouquinho da sua rotina hoje de dia a dia. Suas atividades hoje, com tratamento, você já consegue fazer tudo sozinha? Tem algo ainda que cansa? Tem algo que... Inclusive academia. Opa, adorei. Eu não estava fazendo, voltei a fazer pilates, então, assim, está sendo muito bom para mim. Inclusive, trabalho, né, no pilates, trabalha muita respiração, o caminhar, o fazer as minhas atividades dentro da casa, brincar com os meus netos. Então, isso para mim tudo é maravilhoso, porque eu não conseguia fazer mais. E qual... me conta um pouquinho da diferença emocional, né, de quando existiam os sintomas, quando a doença não estava tão controlada, versus hoje, né, que hoje você consegue... Tô vendo um sorrisão no rosto, tô vendo alguém que tá vivendo plenamente versus aquele momento anterior. Me conta a diferença dessa Neuza. É total, bem. Nossa, assim, não tem nem o que falar, Gabriel, porque... Quem não consegue respirar não vive. Não tem como. Você quer fazer um alimento diferente, não consegue. Você quer comer, você não come. A doutora falou. Sabe, assim, então, hoje eu faço tudo. Hoje eu faço tudo. Danço, sabe? Quando eu quero dançar, eu danço. Quando eu quero caminhar, eu caminho. Quando eu quero comer, eu como. Não tem. Aprendi a comer direito, doutora. Muito bem, Neuza. Aprendi a me limitar direito, né? Porque daí aumenta a colesterol, você toma corticoide, você desenvolve diabetes, né? Aí e tudo incha. Então, assim, nossa, hoje, graças a Deus. Estou com o corpo estabilizado, então, outra vida. Que legal. E me conta um pouco, Ângela, sobre tratamento, né? Então, acho que até estou vendo aqui na mesa as bombinhas, a Neuza comentou do shaker. O que são e quais são as estratégias de tratamento que existem hoje? Perfeito. O tratamento hoje básico é através das bombinhas, né? Dos dispositivos inalatórios. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, porque quando fala, ai, bombinha, não, bombinha mata, vicia, faz mal pro coração, né? A gente ouve as pessoas falando isso. Isso é mito, tá? A melhor via de tratamento hoje são os dispositivos inalatórios, são as bombinhas. Por quê? Porque você consegue dar o medicamento numa quantidade bem pequena
e consegue ser eficaz, com menos efeitos colaterais. Lembra que a Neuza falou assim, toma corticoide, que pode fazer mal, tal, quando ela tinha as crises? Agora, ela pode usar, e ela usa, numa das bombinhas que ela falou que ela usa, tem uma quantidade de corticoide, mas se você for ver, todas as bombinhas, elas têm microgramas, é mcg. É 1000 vezes menor do que a dose de um comprimido, de um xarope, de uma injeção. Então, hoje a gente tem essas várias tecnologias que são realmente baseadas para conseguir utilizar, e como a gente está falando de uma doença crônica, todos os dias, tá? E aí, qual é a medicação principal para tratar DPOC? Broncodilatador. Porque a gente está falando de uma doença que obstrui, que fecha. Então, a gente precisa de uma medicação que abre. Tá? A gente tem 2 broncodilatadores hoje, que são de longa ação, que você utiliza uma vez ao dia ou no máximo 2 vezes ao dia, que consegue manter o pulmão do paciente aberto, tá? E aí, por que é o broncodilatador? Diferente da asma, o ar do paciente, quando o paciente tem falta de ar na DPOC, não é porque o ar não consegue entrar, o ar até entra, mas ele não consegue entrar todo, porque você já tem ar preso lá dentro. Então, eu falo que é que nem quando você tem um copo d'água. Se você quer encher o copo d'água e você já tem metade de água lá dentro, você vai encher só a metade. Não vai caber muito. Para você colocar mais água, você tem que esvaziar o copo. É a mesma coisa. O pulmão do paciente com DPOC já tem um ar preso lá dentro, que a gente chama de aprisionamento aéreo. Você lembra do Chico Anísio? O Chico Anísio, ele tinha um pulmãozão assim, grandão. Isso acontece no paciente com DPOC avançada, porque o ar vai ficando preso lá dentro, ele vai alterando, inclusive, a caixa torácica. Vai ficando com uma caixa torácica grande, tá? Porque o ar fica preso lá dentro. E o broncodilatador ajuda esse ar a sair. Então, quando você usa o broncodilatador, o paciente consegue colocar mais ar para dentro. Você pode ver, e a Neuza pode depois confirmar, em geral, o paciente com DPOC, ele consegue fazer as coisas dele, mas ele tem que parar várias vezes para conseguir concluir. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que mora 2 quarteirões daqui, eu vou para casa dela a pé, mas eu paro 3 vezes no meio do caminho. Por que isso acontece? Porque quando o paciente começa a andar ou começa a fazer uma atividade, ele tem que pôr mais ar para dentro, né? A gente sabe quando a gente faz atividade física, que aumenta a frequência respiratória, então a gente tem que colocar mais ar para dentro. Só que se já tem ar lá dentro, você não consegue. E aí o que acontece? Você fadiga, você para antes, você fica com falta de ar. E aí você para, melhora, e aí você volta a fazer de novo. Quando você usa o broncodilatador, você esvazia esse pulmão, e aí você consegue ter mais atividade. E é isso que a Neuza consegue fazer. Eu voltei a brincar com meus netos, né? Por quê? Porque criança a gente sabe a demanda. Aí você começa a brincar, ele cansa. O paciente com DPOC cansa mesmo. Então, se ele usar a medicação, ele consegue manter esse pulmão esvaziado para conseguir entrar mais ar aí para dentro, tá? Então, hoje a gente tem 2 broncodilatadores e o corticoide inalatório. Então, a base do tratamento é broncodilatador. Mas para aqueles pacientes que têm crises frequentes, que vão para o hospital, que vão para pronto-socorro, precisa usar uma dose de corticoide também, tá? Então, você usa os 2 broncodilatadores mais o corticoide inalatório para melhorar o tratamento. Eu vou fazer uma comparação completamente maluca, mas eu acho que vai funcionar. Tá. Tem muita gente aqui do Glicast que assiste a gente por causa de diabetes. Perfeito. E aí a gente tá falando de uma insulina basal, que é aquela que vai me dar a base pro metabolismo, e não é na crise, mas é no momento de alimentação e glicemias mais altas, a insulina rápida. Perfeito. Eu tô falando de uma basal, que é esse broncodilatador, e o corticoide como um bolos aí de... Olha, foi ótimo você ter colocado isso, Gabriel. Isso tem a ver sim, tá? Você tem sim os medicamentos de manutenção, que são esses, tem 2 broncodilatadores de longa, mais o corticoide. Esses são os de manutenção, independente de você ter crise ou não, você vai usar eles todos os dias. E quando você tiver crise, tiver falta de ar, você vai usar a medicação de resgate, que a gente chama. Que você usa uma outra bombinha, que é um broncodilatador também, mas de curtação. Entendi. Que é exatamente isso. Foi ótimo essa basal comparação e que você bolos fez. aqui, que tem Exatamente. na DPOC também. Porque é doença crônica, né? Então, essa é sempre a base. Doença crônica a gente tem que tratar todos os dias, mesmo que não tenha sintomas, né? E quando tiver sintomas, usar a medicação de resgate. E Neuza, me conta um pouquinho, hoje isso, esse é o padrão do seu tratamento? Usa o broncodilatador, tal, me conta, é disso que nós estamos falando? Sim. O Relvar, a Aerolin, que a doutora deve estar falando da Aerolin, né? Isso, da crise. Salbutamol.
Perfeito. Isso, na crise, e a manutenção eu reverto uma vez por dia. E eu tenho que usar uma vez por dia. E Neuza, você estava comentando Aí que na você mora... crise, quando eu estou com crise, daí eu uso o Relvar e prednisona. E Neuza, você estava comentando que você mora numa cidade pequena, né? Acesso a essa medicação, como é o acesso hoje? Como que você retira essa medicação? Como que você... porque eu vou contar a história, vocês vão me entender. Minha irmã tem asma, né? Então, e aí, meu pai nasceu numa cidade chamada Iguaí, no sul da Bahia. E aí, toca eu, minha esposa e minha irmã ir para Iguaí. E minha irmã decidiu não levar nada. Ah, meu Deus. Chego, a gente foi de avião, pousou em Vitória da Conquista. Chego em Vitória da Conquista, minha irmã liga para minha esposa e fala assim, preciso da bombinha. Da bombinha. Compra tal medicamento, vai na farmácia e compra tal medicamento, mas não deixa o Gabriel saber não, que ele vai ficar revoltado comigo. Tinha 2 semanas antes, tinha falecido a Fernanda Young. Fernanda Young. E assim, foi realmente muito perto. Sim. E aí, eu falei, cara... Como que ela faz isso? Aí a Cláudia, vamos na farmácia. Minha esposa tem diabetes tipo 1. Tá. Vamos na farmácia que eu preciso comprar... eu preciso comprar um negócio na farmácia. Eu conheço Acobertando a sua irmã. Eu conheço a Cláudia e a Cláudia leva tudo. Como assim ela esqueceu? Nunca esqueceu de um medicamento na vida. Eu falei, Cláudia, por que a gente vai numa farmácia? São 11h30 da noite. O que eu vou fazer na farmácia essa hora? Não, o que tá faltando? Não, eu preciso comprar pilha. Fui na farmácia? Fui na recepção do hotel. Chegou na recepção do hotel e falou assim, moço, tem pilha? Ele, tenho. Quantas você precisa? Ela falou, acho que 2 tá bom. Ele pegou um saco de pilha. Assim, fechado. Tó. Usa quantas você precisar e me devolve as que você não usar. Chego no quarto do hotel, campeão do mundo, com feliz da vida. Um pacotão de pilha e falo, a gente não vai pra lugar nenhum, tá aqui, ó. Não, mas é que vai precisar de mais. Mais do que mais isso? Pilha que isso, Cláudia? Não. A Cláudia, não, é que sua irmã não trouxe, tá bom. E aí a gente foi, e assim, em Vitória da Conquista, porque em Iguaí, a Cláudia... Não tinha, né? A minha irmã já tinha procurado, a Carolina já tinha procurado e não tinha encontrado. Então, por isso muito da origem da minha pergunta, até muito de um caso pessoal, Neuza, que aí eu queria entender, assim, em farmácias é fácil encontrar medicação e não tendo em farmácia, como é que você busca isso? Você encontra em farmácia, tudo. Mas, por exemplo, o imunobiológico é caríssimo. Não tem nem como pensar. Eu pelo menos, não tenho. O Relvar como que fala? Em combinação. Em convênio com o laboratório, eles dão desconto, mas que não é muito. É 30%, e é uma medicação cara. É 280, 230. Esse eu não consigo pegar pela farmácia, pelo alto custo. Esse eu preciso comprar. Tá? Então, assim, e o Dr. Franco me ajuda muito. Quando ele tem amostras, ele me dá. E assim, e é buscar. Quem consegue, quem tem uma cidade grande, que consegue pedir o Relvar pelo alto custo, consegue. Mas assim, eu não consigo. Minha cidade não comporta. Eu tenho que entrar com processo judicial. E eu vou te dar uma dica, então. Se você compra medicamento, tem aqui a empresa irmã da Glick, que chama Click Pharma. Eu costumo brincar que Click Pharma é o grande buscador de preço de medicamento. Tá? Então, se você quer economizar... Click Pharma. A gente vai botar aqui QR Code aqui no cantinho da tela também. Tá. Mas se você quer procurar o melhor preço para medicamento, Click Pharma sempre é uma solução. E acho que para o paciente com DPOC pode funcionar. Sim. E, doutora, esses tratamentos são tratamentos caros e não é muito fácil de encontrar ele no sistema público? Então, Gabriel, na verdade, o que a Neuza usa, esses que ela falou, são da asma, né? O Relvar, que ele não está ainda no SUS. E o imunobiológico, que realmente é uma medicação para poucos pacientes. Então, hoje a gente tem dentro da asma, 80% dos pacientes têm asma leve e moderada, 20% tem asma grave, 10% teria asma de difícil controle, que a gente fala, e 4%, quase 5%, é o que tem a asma
grave que precisa de imunobiológico, que é o caso da Neuza, tá? DPOC, a gente tem tratamento no SUS, tá? Então, você tem tanto o salbutamol, que é a medicação de resgate, então isso também serve para asma, a gente tem tanto nos postos de saúde, quanto na farmácia popular, tá? Você consegue nos dois, Sim. mas sempre você precisa de receita, tá? Então, esse é um ponto. Tem disponível? Tem, mas você precisa da receita. Os outros medicamentos, os 2 broncodilatadores de longa duração que eu falei pra você e corticoide inalatório, a gente também tem no SUS. O último PCDT de 2021, ele incorporou essas medicações. Aí eu vou fazer aquela pausa que eu brinquei com você, que quando for Medcase eu vou te parar. Perfeito! PCDT. Protocolo clínico de diretrizes de tratamento. Legal. Tá? Que é o documento que o governo faz para as várias doenças. Então, a gente tem um de DPOC e que teve essa atualização em 2021. Então, entraram essas medicações, só que elas estão em dispositivos, que são as bombinhas, diferentes, tá? Então, o que a gente tem, inclusive, foi legal você perguntar isso, por quê? Porque a gente está com uma consulta pública aberta agora, inclusive, para DPOC, para a incorporação do medicamento, porque hoje a gente tem os 3 juntos num dispositivo só. O que o SUS hoje disponibiliza, ele disponibiliza 2 num dispositivo e o terceiro em outro. Então, o paciente precisa usar 2 bombinhas diferentes. E hoje a gente já tem no mercado, né? Então, na farmácia, ainda não incorporado, na farmácia a gente tem os 3 juntos, que é muito mais fácil. O paciente usa uma bombinha só para levar os 3 medicamentos. E facilita com certeza na adesão do tratamento, que o paciente não precisa de tantas medicações, comprar tanta coisa. Perfeito. E até porque não é só ter a bombinha ser diferente, a forma como você utiliza também é diferente. Então, isso com certeza pode confundir o paciente e pode fazer com que o paciente não use, né? Então, a adesão ao tratamento, com certeza, isso é importantíssimo. Então, você que é paciente, você que é profissional de saúde, você que é cidadão, a gente está com essa consulta pública aberta, faça o seu depoimento, faça a sua contribuição para que a gente consiga colocar esses 2 medicamentos. Porque hoje a gente tem essas 3 medicações em um dispositivo só, em spray, e o outro no mesmo dispositivo do remédio que a Neuza usa. E eu acho assim, olha, eu vou te pedir depois, a gente coloca aqui no rodapé aqui da publicação também o link para consulta pública, para que se você quiser fazer parte, se você quiser dar seu depoimento, tá lá, você vai ter o link para fazer isso. A população de diabetes acaba fazendo muito disso e teve grandes avanços no tratamento de diabetes, a incorporação das insulinas análogas análoga lenta, a rápida, então tem bastante coisa, teve recente aí sobre sensores de glicemia, então consulta pública é um negócio que funciona, a Conitec olha esses relatórios e acaba incorporando muita tecnologia dentro do tratamento, sim. Então, eu adoro quando a gente pode divulgar a consulta pública. Que ótimo, que ótimo, Gabriel. Não, viu o pessoal de respiratória? O pessoal da diabetes já faz isso. Isso é super importante, porque isso é relativamente novo para os pacientes com doenças respiratórias e não tem esse hábito, né, de participar e de contribuir mesmo, porque o governo agora tem ouvido mesmo, né? Antes eu achava que era só para inglês ver. Mas não, realmente, eles prestam atenção e principalmente quando o paciente coloca a sua experiência. Então, isso é muito importante. Você que já fez uso do medicamento que vai ser incorporado, você que já usa os que hoje estão disponíveis no SUS e vê a dificuldade que tem. Então, é importante que você coloque tudo isso ali na consulta pública para que realmente eles avaliem. E a diabetes tem muito a ver com as doenças respiratórias, porque não é só a molécula, né, do remédio. A forma como o remédio vai ser levado para o corpo é diferente também. Então, para a doença respiratória também, o tipo da bombinha que você vai usar é diferente também. Eu brinco sobre medir a glicemia, né? Acho que tem muito disso, né? Medir a glicemia com ponta de dedo, você faz um tratamento olhando para fotos isoladas. Com um sensor de glicemia, você vê um filme do seu tratamento. Exatamente. Então, muda completamente. É medir a glicemia, mas mudou tudo no tratamento. Exatamente. Que nem as bombinhas. Podia fazer uma inalação com o aparelhinho que é na tomada, põe o soro, que demora... dá para fazer? Dá! Mas hoje a gente tem outras tecnologias que são muito mais avançadas e que você consegue utilizar e carregar, né? Que você coloca na bolsa, você carrega muito mais fácil, você consegue disponibilizar em partículas menores que vão conseguir entrar direito no seu pulmão, até o final do seu pulmão. Então, tem todo um estudo e um desenvolvimento para realmente melhorar o tratamento dos pacientes com doenças respiratórias.
Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de cigarro, né? Cigarro eletrônico você usou em algum momento da vida? Não, Não? não. Nunca usei. Tem diferença? E faz tão mal. Eu acho que assim, a gente sabe que faz tão mal quanto, mas. Ou até mais. Conta pra mim, cigarro eletrônico também gera DPOC? Ai, Gabriel, obrigada por essa pergunta, porque cigarro eletrônico é uma dor que a gente tá tendo agora. E assim, Que é o jovem voltando a fumar, né? exatamente, e tá sendo a mesma. Lembra que a gente tava falando é legal, é charmoso, as melhores músicas, Eu o acho cowboy. charmosíssimo alguém fumando um pendrive. Só que pro jovem é a mesma coisa, né? Tá acontecendo exatamente isso. Por quê? Porque é legal, a galerinha toda ali junta, né? E você tá usando esse, tá usando aquele. O que a gente hoje sabe de cigarro eletrônico? Se ele é tão prejudicial ou mais, provavelmente a gente vai aprender isso com o tempo, porque a gente já tem quanto tempo aí de estudos de cigarro tradicional. E nesse pouco tempo que a gente tem de cigarro eletrônico, a gente está na 4ª geração de cigarro eletrônico, deve ter aí uns 15, 20 anos mais ou menos de cigarro eletrônico, a gente já está vendo que ele, pelo menos na dependência, ele é muito pior do que o cigarro comum, tá? Porque o cigarro comum, a gente tem 1 miligrama de nicotina em cada cigarro. E a nicotina do cigarro fumado, ela, depois de uma certa quantidade, ela começa a ficar áspera. Então, a pessoa tabagista, ela não consegue fumar tanto cigarro num dia só. O cigarro eletrônico, ele conseguiu pegar a nicotina e misturar com uma outra molécula, que é o ácido benzoico, e ele ficou muito mais palatável, ele ficou muito mais aceitável e não queima tanto a garganta. E a forma como ele entra no cérebro, isso é vício, tá? A velocidade que ele entra no cérebro é muito rápido. Então, uma interpretação minha, tá? Eu falo que o cigarro eletrônico é como se fosse o crack dos cigarros. Porque com pouco uso, você já fica viciado muito rápido. Porque essa velocidade de entrada na nicotina no cérebro é muito rápido. Então, começa ali, no final de semana, de baladinha, tal, não sei o quê. Quando vê, já tá comprando, já tá usando durante a semana. Quando vê, já tá acordando durante a noite para dar uma baforada ali. Então, assim, vicia muito rápido. E ele parece mais socialmente aceito, né? Hoje é raríssimo você ver alguém fumando um cigarro no ambiente fechado. As pessoas estão fumando vape em ambientes fechados. Exatamente. Por quê? Porque tiraram aquele cheiro ruim do cigarro, né? E muito pelo contrário, colocaram até uns saborzinhos, uns cheirinhos, né? Que isso aumenta ainda mais a vez dos jovens utilizarem. Porque, assim, o cigarro eletrônico, ele veio à primeira geração para realmente tentar fazer com que a pessoa que fumasse menos. Então, aquela coisa da redução de danos que falaram no início, que a Inglaterra acabou utilizando, que, proibiu os cigarros tradicionais, vamos usar só cigarros eletrônicos. Mas era para ser utilizado com as pessoas que fumavam. Só que o que a gente está vendo hoje? Que os adolescentes e os adultos jovens é que estão fumando, sem nunca ter fumado. Então, o que a gente vê? Vê eles começando a fumar cigarro eletrônico e depois passando para cigarro tradicional. Isso a gente tem visto, tá? E o paciente que fumava o cigarro... E por que eu falo paciente? Porque tabagismo é doença, tá? Tem CID, tem Código Internacional de Doenças, e não é um comportamento. Então, isso é uma outra coisa que eu venho trazendo também, para que tanto a pessoa que fuma quanto a quem vai tratar, trate como doença. Porque se achar que é comportamento, vai ficar sempre aquela coisa, não para de fumar porque não tem vergonha na cara. E, na verdade, não é uma doença. E aí, se não é doença, não vai ter tratamento. Exato. E tem. Né? Hoje a gente sabe que dá para tratar, tem medicamento e a gente tem, inclusive, o Programa Nacional, que é no SUS. Então, quem quer parar de fumar hoje, se procurar dentro dos serviços de saúde, existe o tratamento, inclusive dado gratuitamente o tratamento, tá? Voltando ao cigarro eletrônico. O que acontece com o cigarro eletrônico? A quantidade de nicotina que a pessoa fuma é muito maior. Hoje a gente já viu que tem alguns podzinhos, que é aquele líquido que fica dentro do cigarro eletrônico, que chega até 4,5 maços por dia. O equivalente a 4,5 maços por dia. Então, a pessoa realmente fuma uma quantidade de nicotina muito grande, sem perceber, ficando viciado. E a nicotina, ela tem todas as ações, não só do vício, mas cardiovascular, respiratório, tá? Então, assim, cigarro eletrônico não é legal? Não é. Não é só um vaporzinho d'água? Não é. Já tem hoje quase 24 substâncias
analisadas que são cancerígenas, fora aquelas que a gente nem sabe o que é, tá? E a gente teve, logo no comecinho da pandemia, foi no final de 2019, começo de 2020, uma doença causada pelo cigarro eletrônico nos Estados Unidos que matou 400 jovens, mais de 1.000 foram internados, que chama EVALI, que é uma doença própria do cigarro eletrônico. EVALI é um nome em inglês, uma sigla em inglês de doença pulmonar por cigarro eletrônico, que causou como se fosse uma síndrome respiratória mesmo, que nem o Covid fez, nos jovens que fumavam cigarro eletrônico. Só que o que aconteceu? Ele acabou ficando meio misturado com a Covid, porque a mesma coisa que acontece na Covid acontece nessa doença do cigarro eletrônico, tá? Então, assim, não é só vapor d'água, sim, tem riscos, e fora o risco de explosão, né? Porque a gente tá falando de um produto eletrônico, ele tem bateria. A gente já teve um paciente que teve que reconstruir a face, porque explodiu, né? O cigarro eletrônico explodiu, e ele teve que reconstruir toda a parte dentária e essa parte do rosto. Não tinha a menor ideia de que isso já tinha acontecido. Já. Então, não. Cigarro eletrônico, não. Não é uma opção. Definitivamente. E Neuza, deixa eu te pedir um favor. Diga. Quem começou a sentir sintomas, tá aí com dificuldade de respirar, tá sentindo esse cansaço, quais são as dicas que a Neuza, que hoje é uma paciente com DPOC, que está com qualidade de vida, quais são as dicas que a Neuza daria para quem começou a sentir sintoma hoje? Procure o médico. Procure o médico e discuta com ele, assim, converse com ele, se intere do que realmente está acontecendo, porque não é uma coisa qualquer. Que legal. Acho muito difícil. A primeira coisa é procure o médico. E, Ângela, o que você diria para sentir? Gabriel começou a sentir sintoma hoje. O que Gabriel tem que fazer? Como a Neuza disse, procurar um médico. Então, a primeira coisa é você ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Será que eu tô com falta de ar? Né? Será que esse cansaço que eu tenho é um cansaço porque eu sou só sedentário? Né? Tem alguma coisa além disso? Né? Então, assim, se você tem hipertensão, tem diabetes, tem mais de 40 anos de idade, fumou ou fuma, né? Cansaço, falta de ar, pode não ser só do coração, tá, gente? Pode ser do pulmão. Tosse, precisa procurar atendimento para fazer o diagnóstico, porque hoje a gente, fazendo o diagnóstico, você tem tratamento, inclusive, disponível gratuitamente. E isso melhora completamente a qualidade de vida. Você vê, né, pelo depoimento da Neuza, e a gente tem vários outros depoimentos que, de fato, muda a vida. E a gente sabe que a DPOC, quando ela não é tratada, não é diagnosticada e tratada adequadamente, ela acaba matando muito mais hoje do que infarto agudo do miocárdio, muito mais do que outras doenças cardiovasculares e cerebrovasculares que a gente tem, que é muito mais conhecido. E eu acho que aqui, então, a gente tem o desafio de toda doença crônica. Desculpa. Vai lá, Neuza, depois eu falo. Porque a pessoa não dá importância. É como a senhora falou lá no começo. É uma tosse porque era fumante. Vai passar. Então, não dá importância para isso. E acho que eu tava pensando... Quando vai estar numa situação muito crítica. Sim, eu estava pensando exatamente no desafio de toda doença crônica, que é, no fim das contas, o rastreio, né? O diagnóstico. Perfeito. Diabetes, e aí você fez uma frase no começo que acho que acaba se falando muito para diabetes, que é metade das pessoas que têm diabetes não sabem que tem, e aí a gente está falando aqui de 70% das pessoas Sim. que têm ainda não foram diagnosticadas. Exato, né? Então... exato. Porque elas se acostumam e elas acham de fato que, não, tá tudo bem, é isso mesmo, e vida que segue. Não é. Né? Você tem, e a Fundação ProAr traz isso, né? A nossa missão é que todo mundo tem o direito de respirar bem. Então, você precisa procurar, porque você tem atendimento, pode fazer o diagnóstico e hoje a gente tem tratamento. Então, serviço. Me conta um pouco mais da Fundação ProAr. Vamos lá, então. A Fundação ProAr é uma organização não governamental sem fins lucrativos, em que a gente tem várias pessoas, vários profissionais de saúde, inclusive expoentes mesmo de internacional, nacional, pacientes, comunidade, que são entusiastas em doenças respiratórias, porque a gente acha que todas as doenças respiratórias, principalmente asma e DPOC, deveria estar no mesmo padrão de conhecimento de hipertensão e diabetes.
tá? E a gente não tem. Se você chega hoje num almoço de domingo na família, você fala sobre pressão alta e diabetes, todo mundo tem alguma coisa para comentar. Você fala de... que nem sempre é bom, né? Tudo bem, mas pelo menos sabe, né? Agora, asma e DPOC, não. Por exemplo, todo mundo sabe que não pode comer gordura, porque o colesterol sobe e pode ter um ataque do coração. Mas essa pessoa fuma. Ela pode ter DPOC, e hoje DPOC mata 3 vezes mais do que um infarto agudo do miocárdio. E ela não sabe, não tem diagnóstico e não sabe como se tratar. Então, é muito importante. Legal. E aí, assim, eu preciso caminhar para o final, a gente está quase batendo 1 hora de episódio aqui. Vou começar com você, Neuza. Me dá suas mensagens finais, quais as considerações finais da Neuza. E eu já parei de olhar para... Eu já comecei a olhar para cá, em vez de olhar para lá, então eu tô todo errado já. É assim, Gabriel, autoestima é importantíssimo. E se você não conseguir respirar, ninguém vai poder fazer isso com você. Então, assim, melhora tudo. Quando você respira, melhora tudo. Então, busque, questione seu médico. Ah, não é nada, doutor? É sim. É sim. Eu estou me sentindo assim, meu corpo eu conheço. Eu gosto Né? muito... Assim, Desculpa, acho que tem um delayzinho aqui, mas pode terminar, desculpa. então, assim, porque que nem aqui na cidade do interior, muita gente acha assim, que o doutor é o doutor, eu não posso falar nada. E pode conversar, pode se inteirar, precisa de esclarecimento, precisa de ajuda, né? Para saber. E se informar o máximo que pode. Eu gosto muito quando a gente consegue colocar o paciente no centro do seu tratamento e ele poder questionar. Óbvio, alguém estudou, Exato. alguém está ali, gastou muito tempo da sua vida para saber. Acho que não existe tratamento sem médico, mas também não existe tratamento sem o próprio paciente. Com o paciente certeza. é quem mais se conhece nessa relação. Com certeza. E, Gabriel, eu falo que hoje eu já considero que eu sou médica de segunda opinião, porque a primeira é do Google. Né? Todo paciente ele vai olhar a informação na internet antes de chegar no médico. Então, eu acho que é importante mesmo. Eu acho que quem tem informação tem poder. Né? Só que precisa ter informação de qualidade. Hoje a gente vive uma infodemia, né? É informação demais. E, infelizmente, a gente tem muita informação de má qualidade. Então, locais de informações de qualidade. Fundação ProAr, o próprio Gliccast. Eu acho que, assim, pessoas que trabalham e fazem a informação chegar mais longe e de forma com qualidade, isso é muito importante. O paciente tem que ter mesmo. Isso que a Neuza trouxe é importante. Você tem que questionar seu médico, sim. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem informação de qualidade também nas escolas de medicina. Então, muitas vezes, o profissional sai e ele não tem como olhar também toda a parte de especialidades. Então, você trazer a informação, você olhar e procurar é muito importante. Né? Então, trazer e olhar sempre em locais de qualidade. Né? Não joga no Google e o primeiro que vê, você lê e é aquilo que é a verdade. Senão é câncer, né? Senão Gabriel, em geral é sempre catástrofe, né? Porque, infelizmente, catástrofe é que vende. Então, olhar nos locais de qualidade, isso é muito importante. Mas a pessoa precisa, sim. Porque eu falo que, assim, o melhor médico do paciente é o paciente. Ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe o que é. Então, é importante que, sim, vai, fala, ainda que o médico fale, não, mas não é isso, não. Vai lá, fala de novo, né? Se não der, troca de médico. Né? E vai procurar para realmente conseguir diagnóstico e ter tratamento adequado. Que legal. E eu tenho um recado para vocês aqui que chegaram até o final desse Gliccast. Eu acho que assim, olha, a gente está falando muito sobre o papel do paciente dentro de um tratamento. A Neuza aqui falou que ela anotava as crises, anotava os momentos. Eu acho que aqui quando a gente está falando de diabetes, hipertensão, obesidade, tudo isso, hoje o Glic já está preparado para isso. A gente vai chegar um dia em DPOC, a gente vai conseguir registrar ali aqueles momentos de crise, mas hoje dá para mostrar para o seu médico, levar para o médico todo um arsenal de informações de como estava a sua glicemia antes do café da manhã, como que a glicemia ficou depois, a pressão arterial, dia sim, dia não,
peso, alimentação, tudo isso. Se você quiser monitorar a sua saúde, existe um aplicativo, o aplicativo chama Glic, para você fazer um grande diário da sua saúde e levar para consulta médica. Então, é uma opção ali, mesmo para quem tem DPOC, mas tem hipertensão associada, registrar a pressão arterial, registrar os outros hábitos ali de dia a dia. Então tá lá o aplicativo também, em algum lugar aqui, não sei se aqui, não sei se aqui, não sei se aqui, tem ali um banner aqui do aplicativo para baixar e fazer o acompanhamento ali da sua saúde. E eu queria agradecer a todo mundo que já esteve aqui, mas... curte o episódio, compartilha, faz todo o pacotão youtubístico que eu tô aprendendo. Um dia eu vou conseguir orientar direitinho. Não, porque você chegou aqui, curta o episódio, compartilhe e ativa o sininho. Não sei, tá? Mas você sabe fazer, faz aí. E eu queria agradecer vocês duas por estarem aqui. Ângela, obrigado pelo aporte de conhecimento, mostrar pra gente o que é DPOC, trazer o que, não só DPOC, mas também acho que dá pra brincar que eu tive uma aula sobre bronquite, asma e DPOC hoje. Queria muito te agradecer por isso. Eu que agradeço, Gabriel, e queria deixar à disposição o site da Fundação Proar, o Instagram e o YouTube da Fundação Proar. Inclusive, no YouTube da Fundação, a gente tem uma playlist que ensina todos os dispositivos inalatórios. Então, quem tiver dúvida, pode acessar no YouTube da Fundação Proar, que a gente tem cada um dos dispositivos e como você fazer limpeza, como você acompanhar. Então, isso é super importante, porque não adianta ter o remédio certo na mão se ele não chegar direitinho no seu pulmão. Então, isso é muito importante. E tem meu Instagram também, se você quiser acompanhar. Por favor. Doutora Ângela Ronda. Que legal. E eu queria também te agradecer, Neuza, assim, primeiro por esse sorriso. Eu acho... incrível o sorriso, o bom humor durante todo o episódio aqui e essa lição de vida que você trouxe pra gente aqui, de alguém que faltou ar, foi atrás de conhecimento, foi atrás de diagnóstico e tá aqui respirando e inspirando a gente. Graças a Deus. Eu sou grata, Gabriel, sabe, por poder falar. E onde eu vou, que nem eu sempre fui ligada ao SUS, né? Tem médicos de SUS, sempre tem o mesmo tratamento que eu fiz. Não menosprezando o médico, mas ele tem, tudo que eu fiz. Então, assim, eu quero que muitas pessoas se tratem e fiquem bem. Que legal. E eu queria agradecer você que chegou até o final desse Glicast, que chegou até esse momento. E para conteúdo de qualidade, toda terça-feira sai ali por volta das 10 da manhã sai um novo Glicast. A gente vai liberando os cortes, as pílulas dos episódios passados e vai sair desse Glicast também vão sair uma série de cortes aqui para você acompanhar também o que a gente entendeu que é o mais importante e mais relevante desse episódio. Então, obrigado e até o próximo Glicast.